Graça e paz, meu amado irmão, que a bênção do Senhor ela esteja sobre a sua vida. Até mesmo porque tivemos uma semana bem difícil, tanto no campo da esfera política, econômica e principalmente no tocante à saúde. Isso porque aqui em Formiga e na região já não temos mais vagas na UTI, não temos vaga nas enfermarias e se um ente querido, alguém que amamos muito, precisar de um atendimento especializado, precisará ir para fora, achando algum lugar para que possa então ser medicado da maneira ideal. Enfim, tudo isso nos deixa ansiosos, tanto para cristãos como não cristãos. Eu vejo pessoas entrando em colapso nervoso, em crises de ansiedade, com medo do que pode acontecer, do que vai acontecer. E para isso eu gostaria de trazer uma mensagem que alimentasse a sua fé, que desse a você um ânimo para continuar e avante. Afinal de contas, nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, que nos guia em toda a verdade, em justiça, que nos consola, que quando não sabemos como orar, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, para isso, a essa palavra que foi inspirada por Deus, eu gostaria que você a abrisse no Velho Testamento, no livro das Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículos 1 em diante. Nós leremos sobre a história de Asa, do rei Asa, de algumas decisões que ele tomou e fez com que o seu país tivesse paz por 35 anos e Deus o abençoou durante aquele período. Princípios que valem tanto para você como para mim, como valeram para o rei Asa no seu tempo. Então, vem comigo, me acompanha. Versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ou seja, houve uma intervenção de Deus, o Espírito de Deus foi ao profeta para que ele trouxesse a mensagem. E nesse momento essa mensagem está chegando a você e a mim. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Escutem esse princípio. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Ou seja, aqui há condições. Toda vez que nós lemos a palavra se na Bíblia, ela está trazendo ali talvez uma bênção, uma promessa, mas ela é condicional. Se buscar a Deus, você vai encontrar. Se você deixar a Deus, também Deus vai deixá-lo. E isso aqui é algo forte. Versículo 3. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Não poucos dias, mas muitos dias, a presença de Deus não estava ali. Por quê? Porque haviam abandonado a Deus, estavam sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Ou seja, as pessoas faziam aquilo que parecia bem ou certa diante dos seus próprios olhos. Não havia o mandamento moral e nem sequer um sacerdote que pudesse ensinar a interpretá-lo. Estavam sem Deus. Versículo seguinte. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, acharam. A bênção é que a misericórdia de Deus ela se renova cada manhã e essa é a razão de não sermos consumidos. Eles estavam na angústia porque uma vida ausente de Deus é uma vida cheia de problemas. Uma vida ausente da proteção do Senhor no mundo em trevas como esse, com certeza nós temos ali problemas, a angústia, a aflição. E eles sabiam a quem buscar. Aí eles se lembraram. É como a questão do estepe do carro. Você nem se preocupa com o estepe, muitos nem calibram, nem se lembram de calibrar o estepe. Mas quando o pneu fura, eu tenho um estepe. Só então nos lembramos. E aqui com Israel não foi diferente. Quando perceberam que estavam com o pneu furado, ou seja, a vida já não conseguia mais andar, avançar, eles clamaram a Deus e Deus restaurou e eles continuaram, seguindo com Deus. Quando buscaram a Deus, o que eu encorajo você nesse momento é buscar a Deus com todo o seu coração. Não de boca para fora e não para ter uma barganha com Deus, mas de todo o coração. E isso é um divisor de águas, porque há pessoas e pessoas, ou seja, pessoas que buscam a Deus por segundos interesses ou intenções, e há pessoas que buscam a Deus de todo o coração. Se você busca a Deus de todo o coração, Deus tem um compromisso com você.
se você não está buscando a Deus com todo o coração, Deus não tem compromisso com você. Vamos aqui porque essa história tem muita coisa aqui ainda para nos ensinar. Estamos agora no versículo 5. E naqueles tempos não havia paz. Obviamente, porque Deus é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Uma vida com Deus é uma vida que passamos por dificuldades, mas Ele nos livra de todas. Uma vida sem Deus é uma vida que nós enfrentamos problemas, criamos nossos próprios problemas, entramos em perturbações, não há paz. E isso não somente para nós, mas para quem estiver ao nosso entorno. Versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ou seja, não se cansa. Faça uma boa obra que sua obra tem recompensa. Tanto a boa obra, vale lembrar, tem recompensa, como a má obra também tem recompensa. Deus não se deixa escarnecer, o que a Bíblia nos diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também colherá ou ceifará. Se aquele que semeia da carne ceifará corrupção, vai entrar em detrimento, sofrimento. Agora, aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Seguindo. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Obed, cobrou ânimo, ele ficou animado, falou, puxa, é isso que eu tenho que fazer? Para resolver os problemas, eu vou fazer. E tirou, primeiro verbo, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara das montanhas de Efraim. Tirou as abominações. Vamos aprender com Obed. Ouvimos a palavra, aceitamos a palavra e agora vamos agir. Agora são as nossas ações, as nossas obras. Tira da sua vida tudo aquilo que é abominação diante de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que semear contenda entre irmãos é uma abominação. Então, arranca isso. Talvez no seu coração tenha ressentimento, mágoa contra alguém. Talvez tenha ira, sentimento faccioso, espírito de emulação. Talvez há na sua casa objetos e coisas que não agradam a Deus. Arranque tudo isso para a glória de Deus. Então, tirou as abominações. Ainda no mesmo versículo, renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Tinha um altar ali, ele estava parado, ele estava possivelmente sujo, em detrimento, ele renovou. Agora eu vou voltar a ter um compromisso, uma aliança grande com o Senhor. Nós precisamos renovar o altar do Senhor. O altar é onde nós apresentamos os nossos sacrifícios, a nossa vida em sacrifício a Deus. Nós precisamos renovar o nosso entendimento, precisamos renovar o nosso coração para ser aceito diante de Deus como sacrifício. Versículo 9. E remiu a todo Judá e a Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. O que eu gostaria de destacar nessa passagem é que muitos de Israel tinham passado, era a tribo de Judá, mas muitos começaram a mudar-se e a participar junto com o rei Asa, porque Deus era com ele. Ou seja, pessoas se aproximarão de você porque estão vendo Deus na sua vida e porque as coisas estão funcionando na sua vida. Isso porque Deus é o regente, Deus é aquele que está liderando o seu povo. Versículo 10. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. Aqui estão se juntando, aqui é um momento assim de congregar-se. Sei que nessa pandemia muita coisa está acontecendo, mas olha, o importante é que eles se juntaram para adoração. Versículo 11. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Eles sacrificaram ao Senhor. Aqui houve, de fato, um sacrifício que foi além, porque que estavam mostrando a inteireza do coração e um desapego muito grande, porque foram 700 bois e 7.000 ovelhas. Isso aqui com certeza doeu no bolso, sacrificaram no bolso para
agradarem ao Senhor. E entraram na aliança para buscarem ao Senhor Deus de seus pais com todo o coração e com toda a sua alma. Ou seja, estavam buscando a Deus sem reserva. Entraram numa aliança com o Senhor. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. O pessoal estava gritando, com muito regozijo, júbilo, alegria, por tudo que estava acontecendo, porque estavam juntos, unidos, arrancando as abominações, renovando o altar, fazendo ali uma aliança com o Senhor, sacrificando a Ele, sabendo que Deus estava olhando por eles agora. Por quê? Porque eles estavam buscando a Deus e Deus permitiu que eles pudessem encontrá-lo. Versículo 15, e todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram. De novo, fala de todo o coração. Coração tem a ver com emoções, com alma, com intelecto, com o seu corpo, tudo. Eles estavam animados, contentes e juraram, de toda a vontade o buscaram e o acharam. O Senhor lhes deu repouso ao redor. Bênçãos acontecem quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração. E Asa, uma observação que eu trago aqui no versículo 16, é que Asa não passou a mão na cabeça, fazendo vista grossa para com membros da sua família. Então, imagine a mãe dele. Versículo 16, e também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depôs, para que não fosse mais rainha. Falou: olha, mãe, a senhora não será mais a rainha. Por quê? Porquanto fizera um horrível ídolo, a Azerá. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, o despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Falei: mãe, a senhora não tem capacidade ou competência espiritual para ser rainha de Judá. Ele destituiu, depôs a sua mãe e pegou aquele ídolo enorme, horrível, e a Bíblia diz que ele o destruiu e ainda pôs fogo. Ou seja, ele estava sendo sério e sincero em fazer a vontade de Deus, ainda que isso pudesse ofender a sua mãe, ainda que isso pudesse ofender pessoas da sua casa. Ele estava determinado a fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz na parte B do versículo 17, contudo, com um coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Uma história breve e curta, apenas com algumas informações, mas que podem nos ensinar essas informações, que são princípios que nos ajudam agora, diante da pandemia, a buscarmos o nosso Deus, a olharmos para nós mesmos e vermos se por acaso não há abominações, coisas que não agradam a Deus, e por isso o que nos separa de Deus, a Bíblia diz em Isaías, que são os nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando nós clamamos o perdão e arrancamos, tiramos os pecados que estão nos impedindo de ter conexão com Deus, e começamos então a olhar para o Senhor, olhar para o alto, pensar nas coisas que são de cima, nós alcançaremos graça. A sua família, a sua vida alcançará graça diante de Deus. E Deus o abençoará, porque você o está buscando com todo o coração, com tudo que você tem, com tudo que você é, disposto a viver para Ele e não a negociar com Ele. Espero que possa fazer com que vocês compreendam isso. Não estamos para negociar com Deus, estamos para poder servi-lo com todo o coração. Então, diante disso, busque ao Senhor enquanto nós podemos procurá-lo. A Bíblia diz que se buscarmos o Senhor, nós vamos encontrá-lo. Se, porém, nós deixarmos ao Senhor, Ele também nos deixará e não terá compromisso conosco. Eu acredito que essa pandemia pode nos ensinar muito,
porque eu não vejo o Brasil, o povo brasileiro, como um povo espiritual, um povo que ama o Senhor e quer viver de acordo com os seus mandamentos. Eu vejo um povo obstinado, eu vejo um povo carnavalesco, um povo que ama a bebida alcoólica, um povo que ama a prostituição, um povo que está cada vez mais longe do verdadeiro Deus. E, consequentemente, há perturbações, há falta de paz. E Deus é quem nos protege. Quando perdemos a proteção de Deus, ficamos à mercê da piedade do inimigo, ou seja, de Satanás, que está regendo este século. Somente com Deus nós podemos dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E com essa força nós podemos romper barreiras e avançar na fé. Vamos orar. Pai bendito, obrigado pela palavra do Senhor. Nós a queremos, nós a amamos, nós precisamos nos alimentar dela, queremos viver para o Senhor. Perdoe os nossos pecados. Perdoe, Pai, todas as vezes que nos afastamos do Senhor. Perdoe o povo brasileiro. Perdoe, ó Deus, os cidadãos de formiga. Tenha misericórdia de todos nós. Nós precisamos do Senhor. Ó Deus, olhe por nós. Queremos arrancar as abominações. Queremos renovar o nosso altar. Queremos, Senhor, fazer uma aliança, ou renovar a nossa aliança com o Senhor e amá-lo com todo o nosso coração. O Senhor conhece as nossas fraquezas, mas eu peço que o Senhor nos fortaleça para podermos viver vidas dignas, sóbrias, honestas e que pessoas possam ver Jesus nas nossas vidas e perceberem que há paz e que há, ó Deus, há ânimo pronto em poder adorar o único e verdadeiro Deus. Pai, muito obrigado. Abençoe aquele que está em angústia e em sofrimento, que ele também possa buscar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.